professor Paulo! Olá, turma da PUC Paraná! Esse aqui é o trabalho do meu grupo sobre as análises dos filmes. Como o meu grupo é o grupo 10, o filme que nos foi sorteado é O Exemplo Regenerador, de José Medina, de 1919. Além de mim que vos fala, o meu grupo também é composto por João Mâncio, João Campos, o Gabriel Bratz e o Lucas Bratz. Então, sem mais delongas e sem mais ladainhas, vamos para a análise do filme. No início do século XX aqui no Brasil, estava chegando um novo tipo de cinema. Um cinema que não era apenas só um cinema de atração, e sim um cinema que servia também para contar histórias. A forma exata que esse conceito chegou em cada região do país se difere um pouco. Mas especificamente em São Paulo, entre os anos 1910 e 1930, ocorreu o Ciclo Paulista de Cinema Mudo. E esse ciclo acabou atraindo os maiores olhares e as maiores atrações da época, praticamente monopolizando as produções. O nome de maior destaque desse ciclo foi José Medina, que juntamente com seu sócio Gilberto Rossi, fundaram a produtora Rossi Filmes. Nessa produtora, eles produziram filmes como, por exemplo, Fragmentos da Vida, que foi um marco no cinema nacional da época. Mas foi apenas 9 anos depois, em 1919, que no Cinema Congresso foi lançado Exemplo Regenerador, que se tornou mais um marco de José Medina, sendo inclusive exibido em Nova York, pelo título de Returning Point. O filme narra a história de um casal, em que o marido, como narra o interlúdio, diz sim ao casamento, mas que se recusa a dizer não à vida boêmia, a vida de solteiro. A Gota d'Água foi o aniversário de casamento dos dois, em que o marido se recusa a comemorar junto à esposa, dizendo haver uma reunião importante. O criado da casa, vendo toda essa situação, decide então mandar um recado ao marido. Ao final de sua reunião, o marido recebe uma carta, dizendo que sua esposa o imitava nesses atos e que naquele momento estava com outro em casa. O marido então, desesperado, parte em disparada para sua casa e quando chega lá, observa ela e outro homem dormindo. O marido fica completamente em choque e antes que ele possa fazer alguma coisa, o criado aparece, avisando que irá acontecer algo pior e de verdade, caso ele continue com essas reuniões. Essa história é típica do Ciclo Paulista de Cinema Mudo, que buscavam histórias mais moralizantes e uma forma de educar o público, sempre prezando pelos bons costumes da época. A montagem do filme segue exemplos de movimentos do exterior da época, com o começo de uma organização de cenas, e até mesmo cenas se alterando entre elas. Um exemplo disso é quando aparece o que está acontecendo tanto com o marido quanto na casa do marido com a mulher. A iluminação é muito bem trabalhada, tanto nas cenas internas como nas cenas externas. É possível observar um trabalho de luz e de sombra muito potente no filme. É possível observar o interesse e o sujeito da cena, como também a noção de profundidade. Os interlúdios que aparecem na época raramente explicam objetivamente o que os atores estão falando. E sim, na maioria dos casos, são apenas reflexões filosóficas sobre o que está acontecendo. Outro fator em específico desse filme é que ele não contém muitos efeitos especiais não, que são muito mais comuns em filmes mais teatrais. O filme se utiliza de algumas limitações da época, como por exemplo a falta de som, para criar um novo tipo de narratividade. Algo que foge daquele modelo de fuga da realidade, para algo com um tema mais mundano, aproveitando os interlúdios para propor reflexões ao público sobre o tema. Na parte estética do filme, ele se utiliza de localizações reais, como por exemplo a Avenida Paulista e também o Parque Siqueira Campos. Sobre os enquadramentos do filme, é possível notar que ele sempre tenta mostrar o cenário em volta dos atores, artimanha que ajuda a contar a história juntamente com os atores. Uma inovação bastante interessante que é utilizada nesse filme é quando o marido vai para sua reunião, em que a câmera é colocada em um carro, que acompanha o carro do marido, e o uso interessante do movimento de câmera, que seria melhorado anos depois. Outra questão interessante sobre a estética do filme é a questão da atuação, que se distancia daquela forma teatral dos padrões da época. A atuação do filme é muito mais sutil e muito mais realista, fugindo daquele padrão exagerado. A história muitas vezes se utiliza do senso comum do espectador para entender a cena. Para demonstrar as emoções dos atores, é utilizado outro recurso muito pouco usado na época, como o close. Isso contribui para o filme ser muito mais realista e palpável, aproximando o público da história e o imergindo, tornando mais fácil da moral imposta pelo filme ser aceita pelo público. Com isso, conseguimos concluir que o filme Um Exemplo Regenerador é um filme que vale o seu tempo. Um ótimo exemplo para conhecer a realidade da época.
Dito isso, essa foi nossa apresentação e muito obrigado pela atenção.